Nesta segunda parte da aula, eu vou fazer algumas aplicações. Inicialmente, vamos relembrar mais uma vez da segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Se f for uma função contínua no intervalo fechado a b, então a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado a b é igual a p de b menos P de A, onde P é qualquer primitiva de f. Isto é, P' é igual a f. Substituindo f por P' na nossa igualdade, nós vamos obter que a integral de P' de x em relação a x no intervalo fechado a b é igual a P de b menos P de A. Agora nós sabemos que P' de x representa a taxa de variação da função y igual a P de x em relação a x e P de b menos P de A é a variação em y quando x muda de A para b. Deste modo, nós vamos ter o seguinte teorema. O teorema da variação total, que diz que a integral de uma taxa de variação é igual à variação total. Ou seja, nós temos que a integral de P' de x em relação a x no intervalo fechado a b é igual ao P de b menos o P de A. Vejamos alguns exemplos. Se a taxa de crescimento populacional for dn sobre dt, nós temos que a integral de dn sobre dt em relação a t no intervalo fechado t1, t2 é igual a n de t2 menos n de t1, que é a variação total do período de tempo de t1 até t2. A população cresce quando ocorrem nascimentos e a população decresce quando ocorrem óbitos. E a variação total leva em conta tanto os nascimentos quanto os óbitos. No segundo exemplo, nós sabemos que se um objeto se move ao longo de uma reta com função de posição s de t, então a sua velocidade é dada por v de t igual a s' de t. Logo, a integral de v de t em relação a t no intervalo fechado t1, t2 vai ser igual a s de t2 menos s de t1, que é o deslocamento da partícula durante o período de tempo de t1 até t2. Agora, se nós queremos determinar a distância total percorrida, nós temos que levar em consideração os intervalos em que a partícula se moveu para a direita, ou seja, a velocidade da partícula foi positiva, e também temos que levar em consideração os intervalos em que a partícula se moveu para a esquerda, ou seja, a velocidade da partícula foi negativa. Deste modo, a distância total percorrida vai ser a integral do módulo de v de t em relação a t no intervalo fechado de t1 até t2. Vejamos um exemplo. Se uma partícula se move ao longo de uma reta com velocidade v de t igual a t ao quadrado menos t menos 6 metros por segundo, no item A nós vamos determinar o deslocamento desta partícula de t igual a 1 segundo a t igual a 4 segundos. Esse deslocamento vai ser o s final menos o s inicial, onde s de t é a função de posição desta partícula. Ou seja, vai ser s de 4 menos s de 1, que é igual à integral de s' de t, que é v de t,
Em relação a t, no intervalo fechado, 1, 4. Substituindo v de t por t ao quadrado menos t menos 6, nós vamos obter integral de t ao quadrado menos t menos 6 em relação a t, no intervalo fechado, 1, 4. Agora nós sabemos que t ao cubo sobre 3 é uma primitiva de t ao quadrado, menos t ao quadrado sobre 2 é uma primitiva de menos t, e menos 6t é uma primitiva de menos 6. No próximo passo, nós vamos substituir t pelo limite ou extremo superior e fazer menos a substituição de t pelo limite ou extremo inferior. Substituindo t por 4, nós obtemos 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4. Aí vai ficar menos. Não esqueçam de colocar parênteses para vocês não errarem a conta. A substituição de t pelo limite inferior. Então fica 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao quadrado sobre 2 menos 6 vezes 1. Efetuando os cálculos, 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64, então ficou 64 sobre 3 menos 4 ao quadrado é 16, sobre 2 dá 8, menos 6 vezes 4, que é igual a 24, menos 1 ao cubo é 1, sobre 3, 1 terço, menos com menos, mais 1 sobre 2, menos com menos, mais 6 vezes 1, que é igual a 6. 64 sobre 3, menos 1 sobre 3, é igual a 63 sobre 3, que é igual a 21, mais 6 é igual a 27, menos 24 é igual a 3, menos 8 é igual a menos 5. Então, nós ficamos com menos 5 mais meio. Menos 5 é o mesmo que menos 10 sobre 2, que somado com meio vai dar menos 9 sobre 2. Ou seja, o deslocamento da partícula de t igual a 1 segundo a t igual a 4 segundos foi de menos 9 sobre 2 ou menos 4,5 metros. Item B, nós vamos determinar a distância total percorrida pela partícula de t igual a 1 segundo a t igual a 4 segundos. Nós já sabemos que esta distância é dada pela integral do módulo de v de t em relação a t de 1 até 4. Para poder calcular esta integral, eu preciso saber em que intervalos de tempo v de t é maior ou igual a zero e em que intervalos de tempo v de t é menor ou igual a zero. Assim, eu fui determinar inicialmente em que intervalos de tempo v de t é igual a zero. Nós temos que v de t é igual a t ao quadrado menos t menos 6. Assim, v de t é igual a zero, 6 somente c, t ao quadrado menos t menos 6 é igual a zero. Resolvendo esta equação, usando soma e produto de raízes ou delta e bhaskara, por exemplo, nós vamos encontrar t igual a menos 2 e t igual a 3. Deste modo, é possível fatorar t ao quadrado menos t menos 6 como t menos 3 vezes t mais 2. Eu tracei um segmento de reta, coloquei os valores que foram dados no exercício 1 e 4 e o único instante de tempo que nós encontramos entre 1 e 4 foi o 3. Então, também coloquei o 3 neste segmento de reta. Agora, nós precisamos determinar quando t é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Qual o sinal de v de t e quando t é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4, qual é o sinal de v de t. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma tabela como nós fazíamos em esboço de gráficos, colocando os intervalos e os fatores que aparecem em v de t
e determinando o sinal em cada um deles, tá? Observem que aqui, ó, se o t é maior ou igual a 1, t mais 2 vai ser maior ou igual a 1 mais 2, ou seja, t mais 2 vai ser maior ou igual a 3 e assim é positivo. Se o t é menor ou igual a 3, t menos 3 vai ser menor ou igual a 0. Então, o sinal de t menos 3 é negativo e o sinal de t mais 2 é positivo neste intervalo, quando t é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Mais com menos dá menos. Então, v de t é menor ou igual a 0 se o t é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Agora, se o t é maior ou igual a 3, nós vamos ter que t menos 3 é maior ou igual a 3 menos 3. Ou seja, t menos 3 vai ser maior ou igual a 0. O sinal de t menos 3 é positivo. E se o t é maior ou igual a 3, t mais 2 vai ser maior ou igual a 3 mais 2, ou seja, t mais 2 vai ser maior ou igual a 5 e também possui sinal positivo. Mais com mais dá mais. Assim, se o t é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4, v de t é maior ou igual a 0. Então, nós vamos reescrever esta integral como integral de 1 até 3 do módulo de v de t dt mais a integral de 3 até 4 do módulo de v de t dt. Nós sabemos que se o t é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, v de t é negativo. Assim, módulo do v de t vai ser menos v de t. E se o t é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4, v de t é positivo. Então, módulo do v de t vai ser igual a v de t. Então, nós ficamos com integral de menos v de t em relação a t no intervalo fechado 1, 3, mais a integral de v de t em relação a t no intervalo fechado 3, 4. Agora é só fazer as contas, tá? Menos v de t vai ficar menos t ao quadrado mais t mais 6, tá? E v de t é só copiar t ao quadrado menos t menos 6. Então, nós ficamos com a integral de menos t ao quadrado mais t mais 6 em relação a t no intervalo fechado 1, 3, mais a integral de t ao quadrado menos t menos 6 em relação a t no intervalo fechado 3, 4. Agora, para calcular esta integral, nós precisamos descobrir primitivas, né? Então, menos t ao cubo sobre 3 é uma primitiva de menos t ao quadrado. T ao quadrado sobre 2 é uma primitiva de t. E 6t é uma primitiva de 6. Aí depois nós vamos precisar substituir o t por 3, fazer as contas, menos a substituição de t por 1 e fazer as contas. Aí mais. Nós sabemos que t ao cubo sobre 3 é uma primitiva de t ao quadrado, menos t ao quadrado sobre 2 é uma primitiva de menos t, e menos 6t é uma primitiva de menos 6. E novamente, nós vamos ter que substituir o t por 4, efetuar os cálculos, depois fazer menos a substituição de t por 3 e efetuar os cálculos. Fazendo todos estes cálculos, nós vamos obter 61 sobre 6, que é aproximadamente 10,17. Assim, a distância total percorrida
pela partícula de t igual a 1 segundo a t igual a 4 segundos vai ser 10,17 metros.